No vídeo de hoje, você vai entender como a Guerra Civil Espanhola serviu como laboratório para a Segunda Guerra Mundial, com a participação da Alemanha nazista e a Itália fascista. Você entenderá o porquê a Guerra Civil Espanhola funcionou como uma espécie de ensaio para aquilo que viria a ser a Segunda Grande Guerra. Meu nome é Adriano e esse é mais um vídeo do canal. A Guerra Civil Espanhola possui diversas causas. A primeira, a Espanha vivia em constantes crises econômicas e políticas no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Segundo, a Espanha possuía uma industrialização limitada e já havia perdido as suas últimas possessões ultramarinas, entre elas Cuba, Porto Rico e Filipinas. Terceiro, haviam diversas crises nos últimos governos monárquicos dos Bourbons, que há muito tempo alijavam a população das principais decisões do país. Quarto, é nesse contexto que surgem os levantes revolucionários e de contestação das forças políticas estabelecidas até então. E é nesse sentido que está dado a instabilidade política que levaria à guerra civil. A Guerra Civil Espanhola ocorreu de 1936 a 1939 e contou com a participação de diversos atores internacionais importantes na Segunda Guerra Mundial. São eles: a Alemanha, a Itália, a União Soviética e vários voluntários antifascistas de diversas nacionalidades. Essas participações ficaram conhecidas como Brigadas Internacionais, por contar com a participação desses atores. A Guerra Civil Espanhola é considerada um ensaio daquilo que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. Isso porque tanto a Alemanha quanto a Itália utilizaram pela primeira vez novos armamentos em um conflito de grande escala. A entrada nazista na Guerra Civil Espanhola aconteceu em Guernica, pequena cidade da província de Basca de Biscaia. A cidade foi bombardeada no dia 26 de abril de 1937 pelos aviões alemães e destruiu a cidade, deixando centenas de civis mortos. Com o bombardeio nazista, o governo republicano que havia ascendido na Espanha recebeu a ajuda da União Soviética e de voluntários antifascistas das chamadas Brigadas Internacionais. Antes de continuar, gostaria de pedir que vocês deixassem likes de vocês para que eu possa entender que vocês estão gostando do vídeo. Mas afinal, qual foi o motivo da instabilidade política e econômica que aconteceram na Espanha antes da Guerra Civil? Primeiro, os movimentos de contestação revolucionários que surgiram como uma resposta à insatisfação na condução política dos governos monárquicos dos Bourbons. Entre esses movimentos, contavam com o apoio de organizações trabalhistas, como a União Geral dos Trabalhadores e a Confederação Nacional do Trabalho. Segundo, em reação a esses levantes, o general Primo de Rivera dissolveu o parlamento e impôs uma ditadura apoiada pelo rei Afonso. Terceiro, Rivera utilizou a ditadura para se manter no poder. Quarto, como resposta à ditadura conduzida por Rivera, em 1931, os movimentos de contestação proclamaram a República e puseram um fim ao governo de Rivera. As mudanças políticas, no entanto, não eram recebidas da mesma forma em todo o território espanhol. Iniciou-se a polarização política. De um lado, os movimentos de direita organizados em torno dos partidos tradicionais e do outro,
formou-se uma ampla aliança das esquerdas, interessadas em deter o avanço da ditadura e garantir o regime democrático. Em 1936, houveram eleições. Os partidos de esquerda formaram a Frente Popular e saíram vitoriosos. Porém, os opositores de direita executaram um golpe de Estado sob a liderança de Francisco Franco. Com o país dividido, se inicia então a Guerra Civil Espanhola. Os golpistas passaram a receber a ajuda da Itália fascista e Alemanha nazista. Com a entrada dos fascistas e nazistas no conflito, as forças militares republicanas foram derrotadas. A derrota das forças republicanas da Espanha levou em 1939 Francisco Franco ao poder. Nesse período, apenas um partido político era permitido: a Falange Espanhola Tradicionalista, que era marcada pelo autoritarismo. O regime que ficou conhecido como regime franquista durou até a morte de Franco, em 1975. Bom, esse é um vídeo resumo, bem simplificado, sobre o assunto. Se você quiser saber um pouco mais, eu vou deixar algumas referências de alguns livros nos comentários.